No vídeo passado, nós começamos a falar sobre o que seria a, a estudiosidade e descobrimos que, de acordo com São Tomás de Aquino, estudiosidade tem que estar subordinada à temperança, né? Estudiosidade não é sair estudando que nem um louco, isso é extremamente importante. Estudiosidade não é sair estudando que nem um louco. Aquele cara que esquece de tudo e se sacrifica heroicamente pelo estudo. Talvez ele seja só um mesmo cara que um cara é viciado em dança, outro cara é viciado em cigarro, outro cara é viciado em qualquer outra coisa, e ele é viciado nos livros dele, no estudo dele. Não é grande coisa, isso não impressiona. Então, não é simplesmente como às vezes eu vejo as pessoas falando pra mim, nossa, eu leio 5 livros por semana. E daí? Se você lê 5 livros por semana. Bom, primeiro que quando as pessoas falam eu leio 5 livros por semana, geralmente eles leem coisas ruins. Mas por mais que fosse bom, né? Para quê? Essa é a questão, né? O intelectual verdadeiro, ele não é um acúmulo de informações, né? Como eu dei o exemplo do chat GPT, o chat GPT erra muita coisa ainda, mas vamos imaginar que ele melhore, ele te dê as informações bem corretas ali, tá? E o fato dele lembrar tudo isso significa que há alguma intelectualidade no chat? Certamente que não. Continuando, a propósito, não se esqueça de se inscrever no canal, indique este canal, isso nos ajuda bastante. Quando falo em excesso, entendo-o em dois sentidos. No reino da estudiosidade, dois vícios se impõem: a negligência, por um lado, a curiosidade vã, por outra. Lembre-se que o intelectual é aquele que tem que estar no meio. Se ele cai para um lado, é exagero. Se ele cai para o outro, é outro exagero, né? Basicamente, você tem que andar no fio da navalha. Lembre-se, qual que é o problema com um romântico e um realista superficiais? O romântico, ele dá atenção demais ao interior e atenção demais à subjetividade. O realista, ou até um naturalista, ele dá atenção demais ao exterior e à objetividade. Percebeu? E onde que está a resposta? Nem lá, nem cá. Está no equilíbrio ali no meio, né? De um lado, então, nós temos a negligência, você não quer ler o que você deveria de ler, e de outro lado, você tem uma curiosidade vã, você quer ler de tudo, e você não deveria de ler tanto. Omitamos aqui a primeira. Se ela não for odiosa ao leitor quando fechar este livro, é porque se terá enfadado no caminho ou porque nós teremos construído muito mal o percurso. Mas não digo o mesmo da curiosidade. Ou seja, conforme você for lendo, é claro que o livro vai te chamando para que você estude, né? Então isso já vai ser resolvido naturalmente pelo livro. Mas nós temos que cuidar em relação à curiosidade. Esta pode aproveitar-se de nossos melhores instintos e viciá-los no momento mesmo em que pretende satisfazê-los. Bom, eu sei que é muito bom ser curioso, querer saber das coisas e tudo mais, mas para simplificar a nossa vida, até que nós entendamos melhor o que o Sr. Tiange quer dizer com curiosidade, vamos pensar em curiosidade como curiosidade vã, como curiosidade superficial, como curiosidade inútil, tá bom? Já mencionamos, deixa eu ver, eu acho que eu tenho uma pergunta para deixar para você. Lembre-se, como eu falei no outro vídeo, se você é assinante do canal, coloque lá no nosso grupo de Whats. Se não, medite com você mesmo. Quais são as suas curiosidades vãs? É a pergunta pessoal que eu quero deixar para você. Aquela curiosidade que não te leva a lugar nenhum. Perceba, não significa, e isso vai ser abordado pelo Sertiante, não significa que você não pode ter essas curiosidadezinhas. Significa que você não pode chamar isso de intelectualidade. Não é você fazendo, jogando sério, para valer. É você se distraindo um pouquinho, né? Bom, então essa aqui é a minha pergunta. Já mencionamos as pretensões ambiciosas que desorientam uma vocação intelectual. Sem chegar a tanto, a ambição pode alterar a estudiosidade e seus bons efeitos. Um ato de ambição no campo da ciência não é mais um ato científico, e quem o faz não merece mais o nome de intelectual.
Primeiro de tudo, vamos ter em mente que nesse parágrafo há uma diferença entre pretensões ambiciosas e ambição, tá? Porque ele fala, ó, não é tão mal quanto as pretensões ambiciosas, mas a ambição, e parece que ele tá falando não é tão mal quanto a ambição, quanto a ambição, mas a ambição parece que ele tá sendo redundante ou se contradizendo. Não. Lembre-se, a pretensão ambiciosa que foi trabalhada anteriormente, nós estamos nos referindo a, a você, você tem uma pretensão no sentido de você é pretensioso, no sentido de você acha que você consegue chegar a algum lugar, no sentido de você acha que tem determinadas habilidades, no sentido de você acha que você é o bambambam. Bam, bam. Isso daqui que nós estamos falando de pretensões ambiciosas. Eu vejo, eu pretendo, eu sou pretensioso nesse sentido. E nisso eu tenho muita ambição. Então, ao mesmo tempo, é o que eu quero e o que eu acho que eu sou. Percebeu? Então, se eu tenho pretensões ambiciosas, eu quero muitas coisas, porque eu sou ambicioso, e eu também pretendo fazer muitas coisas. Então, eu acho que eu consigo fazer muitas coisas, né? E aí, eu quero criar um novo sistema filosófico que englobará todos os outros e solucionará todas as dúvidas da filosofia. Como se fazem, né? Desde Descartes, depois Kant, e Foucault, e Marx, e assim por diante, e Freud, por mais que não seja filosofia, querendo num sistema explicar tudo, né? Isso seria uma pretensão ambiciosa. Agora, uma ambição, você pode ter a justa visão da realidade. Você pode ter a visão proporcional da realidade. Eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu não sei nada, eu sei que eu nunca conseguirei criar um sistema filosófico que realmente abranja tudo, né? Tudo bem, então eu não tenho essa pretensão, mas eu sou ambicioso, eu quero conhecer, eu quero conhecer. Né? Então eu quero conhecer sobre neurociência, eu quero conhecer sobre psicologia, sobre história, geografia, filosofia, quero saber sobre os filósofos árabes e os filósofos chineses, e tudo isso é muito que bem, muito que legal, nós podemos passear por essas áreas, vai ter um momento em que Sertiante coloca isso no livro, mas o ponto é, você não pode pensar que a tua área de especialidade e de atuação é tudo isso. Você só vai ficar que nem um bobo alegre olhando para um lado e olhando para o outro. Uma coisa é você trabalhar 8 horas por dia naquilo que você deveria estar trabalhando, quer seja para aprender, quer seja para produzir, e depois 1 horinha, 2 horinhas ali você brinca, né, de ler biologia, de entender um pouquinho sobre física, esse tipo de coisa. Outra coisa é sair que nem uma barata tonta para cima e para baixo. Então, a diferença entre pretensões ambiciosas, que são muito mais perigosas, porque você pode fazer um sistema filosófico mal, não é só ruim, mas mal, e a ambição, que é um erro menor. Já mencionamos as pretensões ambiciosas que desorientam uma vocação intelectual. Sem chegar a tanto, a ambição pode alterar a estudiosidade e seus bons efeitos. Um ato de ambição no campo da ciência não é mais um ato científico. E quem o faz não merece mais o nome intelectual. Essa última observação poderia ser aplicado para as duas posturas, né? Tanto uma pretensão ambiciosa quanto ambição no sentido de fome do saber. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui para deixar para você. A diferença entre pretensão ambiciosa e ambição, bom, isso a gente já conversou, você não precisa responder. Então você tem que ter em mente o conhecimento e ter em mente de um modo responsável. Qualquer outro fim pecaminoso exigiria o mesmo veredito, ou seja, você não pode elevar o nome de um intelectual. Você é um cara esperto, você é um cara que sabe bastante coisa, mas não intelectual. Por outro lado, o estudo, mesmo desinteressado e reto em si mesmo, nem sempre é oportuno. Se não o for, o cientista esquece seu ofício de homem e que intelectual é esse que não é um homem. Mais uma vez, por outro lado, por mais que você tenha um estudo
desinteressado e reto em si mesmo. Por mais que você não queira glória, fama e reconhecimento. Isso que você vai estudar, não querendo glória, fama e reconhecimento, nem sempre é oportuno. Se não for oportuno, o cientista esquece seu ofício de homem, ou seja, você está estudando tudo isso por uma razão, né? Você é um homem no meio dos outros homens, as suas ações afetam as ações dos outros homens. E que intelectual é esse que não é um homem? Ou seja, que vai ficar só lá no seu mundo de abstrações? Há outros deveres humanos além do estudo. O conhecimento tomado como absoluto é sem dúvida nosso bem supremo. Mas o que experimentamos aqui, ou seja, o conhecimento que experimentamos aqui, está muitas vezes subordinado a outros valores que lhe serão equivalentes sob os auspícios do mérito. Às vezes, então, a conclusão: há mais mérito em não se estudar. No próximo vídeo, eu acho que a gente vai ter talvez dois exemplos bem interessantes desse fato. Você deixa de estudar para ser um melhor